4 passos para alcançar metas. Esse é um passo muito importante, gente. A gente definir o que a gente quer com relação à finança, relação a coisas materiais, a vida espiritual é muito importante. Ontem eu estava conversando muito com a Márcia sobre isso, gente, que às vezes a gente carrega alguns vazios de acordo com algumas coisas que aconteceram lá atrás, no passado, e esses vazios, eles estão ali porque Jesus não está na história. Porque quando Jesus entra na história, meu amigo, tudo começa a mudar. Você começa a preencher todo o vazio que existe na tua vida e você, às vezes, não se sente completo porque só está faltando Jesus na sua vida. Eu não sou um cara religioso, gente, e eu acredito muito que a religiosidade, ela afasta as pessoas da busca pela palavra de Deus, por Jesus. Eu acredito muito nisso, porque, às vezes, as pessoas elas criam doutrinas, até respeito às doutrinas de todas as pessoas, tá? Esse é um ponto de vista meu, não estou dizendo que eu estou certo, por favor, não me interpretem assim. Eu não sou um cara religioso, eu sou um cara assim que acredita muito em Deus. Eu tive uma vida bem difícil, um filho que foi criado sem pai, praticamente sem mãe. Minha mãe vivia viajando muito nos garimpos para nos dar a condição de viver. Tá? Meu pai separou muito cedo da minha mãe, foi embora, a gente vivia perambulando de casa em casa. Eu lembro que uma vez, na casa de um tio, presta atenção nisso, na casa de um tio, eu tinha um sonho de comer, inclusive eu estou comendo uma aqui que já está só um pedacinho aqui toda, tá? Eu tinha um sonho de comer uma maçã, e um tio e uma tia, nós morávamos junto com eles compravam sempre frutas, só que nós éramos proibidos de comer a fruta. Quem poderia comer as frutas era só os filhos deles. E uma vez eu abri a geladeira e peguei uma maçã e dei uma mordida rapidamente, botei a maçã lá e saí, né? Tipo, saí para ninguém descobrir que tinha sido eu. Só que depois a minha tia viu essa maçã mordida dentro da geladeira e aí ela ficou muito fera mesmo, sabe? E aí, cara, o que que aconteceu? Ela saiu perguntando quem tinha feito aquilo, quem tinha mordido maçã, e juntou toda a meninada ali para saber, os filhos dela junto com a gente, e aí ninguém falava, e eu também não falei, fiquei com medo, né, porque ela era bem agressiva, pegava, ela batia mesmo. E aí eu fiquei caladinho ali. Só que aí ela teve uma ideia fantástica. Eu acho que o diabo falou no ouvido dela, disse assim, ó, faz um teste aí, tá o dentinho certinho, vai botando o dente de cada um naquele que encaixar, foi ele que mordeu. Por incrível que pareça, você pode achar que isso foi besteira, mas foi assim que aconteceu. Ela falou assim, olha, tá aqui, dá de perceber, mas na verdade eu acho que ela já até imaginava quem poderia ser. E saiu medindo ali na boca para ver o dentinho que dava certinho e deu certinho com o meu dente. Me dei mal nesse dia, peguei uma surra e fui proibido mesmo de outras coisas mais. Então, assim, por que eu estou falando isso para vocês, gente? Eu estou falando para vocês, assim, que quando nós somos, no nosso passado, a gente precisa de algumas bases. Geralmente essa base é o pai e a mãe, e esse pai e a mãe eles vão dar carinho, atenção, vão dar um monte de estruturas psicológicas para que a gente se torne adultos bons, adultos com segurança, adultos com autoestima elevada, adultos motivados. Só que, às vezes, existe uma deformação nesse momento da nossa vida, ok? Existe essa deformação. E aí a gente cresce sem receber essa base estrutural emocional, e aí nós nos tornamos adultos, às vezes, desestruturados. E aí o que acontece? Quando a gente perde essa base emocional, a gente precisa, é aí que entra, que a gente precisa entender, aí que entra Jesus na história. Quando ele entra na história, ele passa a ser sua base. E aí, cara, o passado ele não vai te assombrar mais. Sabe por quê? Porque ele morreu na cruz por nós. Ele nos ama, ele está conosco, ele é segurança, ele é força, ele te dá aquilo que você precisa. É por isso que você fica entusiasmado, é por isso que eu fico entusiasmado. Então, eu acredito muito que, apesar de ter uma vida que a gente teve até minha infância toda, minha fase lá na qual eu precisava dessa estrutura emocional, não teve bem, claro que
eu não culpo meu pai, não culpo minha mãe, porque eles só me deram aquilo que eles receberam, aquilo que eles aprenderam. Então, eles também nem tiveram isso, por que eles poderiam dar, ensinar algo que eles não aprenderam? Mas aí, quando Jesus entra na história de forma genuína, de forma verdadeira, as coisas começam a ficar mais fáceis, você começa a ficar mais feliz, motivado. E não existe vazio dentro de uma pessoa que está cheia de Jesus. Então, a gente vai definir o que a gente quer na parte espiritual, na parte física, essa estrutura que envolve a vida, a gente precisa ter o objetivo definido. Mas vamos falar aqui do profissional do negócio. Eu preciso definir aqui o que eu quero.